Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o estudo de Pirkei Avot. Falamos hoje sobre Mishnah conclusiva. O Rabi Hananiah ben Akashia disse: O Santíssimo, bendito seja, queria tornar o povo de Israel puro, meritório. Então ele lhe deu uma Torá extensa e uma multidão de mitzvot, preceitos. Como foi dito, o Eterno se compraz por sua justiça em tornar a Torá grande e gloriosa. Assim como a passagem precedente da Mishnah, que falamos na semana passada, é citada sempre que um capítulo novo é lido no Shabat à tarde, esta passagem do Tratado Makot 3:16 funciona como a conclusão. Aparece na seção do Talmud, que trata das penalidades por violar os mandamentos da Torá e das recompensas por cumpri-los. Foi-nos ortogado um grande número de mitzvot, diz o Rabi Hananiah, para que possamos adquirir méritos. Urashi observa que o Todo-Poderoso estabeleceu mitzvot que desejaríamos cumprir naturalmente, tais como as proibições de comer insetos ou carniça. Com toda a probabilidade, iríamos abster-nos de comê-los de qualquer modo. Mas, como agora são mitzvot que nos proíbem de fazê-lo, recebemos uma recompensa por nos abster disso. Por que o Todo-Poderoso nos ordenou cumprir tais mitzvot? Devido a seu grande amor por nós. Pense num professor com um aluno que mostra grande potencial, mas que, lamentavelmente, não conhece bem o assunto específico sobre o qual está sendo examinado. Percebendo que o estudante precisa de uma nota para passar no exame, o professor imagina um meio de ajudá-lo. Ele lhe dá 10% por seu capricho em geral, 10% pela sua clareza ao escrever, 10% por escrever a data correta, etc. Assim, aumenta a pontuação do estudante até atingir a nota para ser aprovado. De modo análogo, nosso Pai no céu tem compaixão conosco e gostaria que fôssemos altamente meritórios em nossa conta celestial. Assim, Ele nos dá crédito por muitas coisas que faríamos de todo modo, tais como honrar os pais, não roubar. Este crédito que surge da multidão de mitzvot é um presente merecido, fruto da transbordante caridade do Eterno. O Talmud relata que, após uma prolongada discussão que se estendeu por 2 anos e meio, os sábios concluíram: seria melhor para um homem que não tivesse sido criado, mas agora que ele o foi, que examine suas ações. Isto parece contradizer o otimismo básico do judaísmo. E viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. Alguns comentaristas do Talmud explicaram que os sábios fizeram um cálculo simples. Existem 248 mitzvot positivas, coisas que somos ordenados a fazer, e 365 mitzvot negativas, coisas que somos proibidos de fazer. Se uma pessoa não nascer, terá imediatamente a seu critério, a seu crédito, a observância das mitzvot negativas, pois ele não fará nada proibido. Contudo, uma vez que uma pessoa nasce, ela se depara com 365 ocasiões de fazer algo errado, ruim e proibido, e somente 248 possibilidades de fazer algo bom. As probabilidades parecem estar contra ele. Porém, há uma consideração que muda o cenário. A recompensa é dada não somente por um feito meritório, como também pela intenção e pensamento que intervierem em seu planejamento. Por outro lado, quando alguém é punido por uma transgressão, não há punição pelo planejamento e intenção anteriores. Isto muda as probabilidades, pois, por realizar uma mitzvah, merecemos uma dupla recompensa. As 248 mitzvot positivas agora são, na realidade, 496, contra
365 atos proibidos causadores de punição. Ainda é um risco calculado, mas o saldo favorece o homem. Portanto, os sábios dizem, agora que foi criado, que examine suas ações. Na verdade, o Todo-Poderoso nos cercou literalmente de mitzvot. Quase a cada minuto do dia, em cada atividade e com cada parte do corpo, é dada ao judeu uma oportunidade de realizar uma mitzvah. Especialmente na Israel agrícola, dos dias do templo, havia uma oportunidade para cumprir uma mitzvah a cada instante. A Torá ordena, não lavrarás com boi e jumento juntamente. Teu campo não semearás com diversas sementes de diferentes espécies. E quando cegardes a ceifa de vossa terra, não acabarás de cegar o canto de teu campo, e as espigas caídas no recolhimento de tua ceifa não recolherás. Para o pobre e para o peregrino as deixareis. Para o peregrino, o órfão e a viúva será. Não amarrarás a boca do boi quando estiver debulhando, e quando comerdes do pão da terra, separareis uma oferta ao Eterno. Quando encontrares em teu caminho algum ninho de pássaros numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre eles, não tomarás a mãe estando com os filhos, mas deixarás ir livremente a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem, e prolongue os teus dias. E qualquer homem que caçar algum animal ou ave que é permitido comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. E plantardes toda a árvore de comer, e tereis o seu fruto como incircunciso. Por 3 anos vos será como incircunciso, não se comerá, e no 4º ano será todo o seu fruto santidade de louvores ao Eterno. Muitas destas mitzvot se aplicam também nos dias de hoje, especialmente em Israel. As mitzvot abundam também nas atividades dos dias atuais. Não fareis cortes em vossa carne, não vos fareis raspar a cabeça por causa de um morto, não cortareis o cabelo de vossa cabeça em redondo, e não raspareis com navalha a vossa barba. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito para que não ponhas culpa de sangue em tua casa, quando alguém dali cair. E estarão estas palavras que eu te ordeno hoje no teu coração, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, que façam para eles franjas sobre as bordas de suas vestes, e as porás nos 4 cantos de tua vestimenta com que te cobrires. E assim prosseguem as mitzvot ao longo da Torá. Mandamentos positivos e negativos, não apenas para cada atividade, mas para cada órgão e membro do corpo. Para o coração, a Torá diz, não errareis seguindo os impulsos de vosso coração, mas em vez disso, todo doador de pleno coração trará a oferenda do Eterno. A respeito dos olhos, a Torá diz, não errareis indo atrás de vossos olhos. Se você percebeu algo errado ou conducente ao mal, não se volte para olhar. Em vez disso, os vossos olhos viram o que fez o Eterno. Guarda a tua alma para que não esqueça o que os teus olhos viram. Para os ouvidos, a Torá diz, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Para a boca, a Torá diz, não comerás nada do que for abominável, mas comerás diante do Eterno. Para a língua, a Torá diz, não mentireis cada um ao seu companheiro, e não jurareis falso em meu nome. Em vez disso, nós lemos, e as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Com respeito às mãos, a Torá diz, não acompanhes, não des às mãos o mal para servir de falso testemunho, mas sim, e as atarás como um sinal na tua mão. Para os pés, a Torá diz, não seguireis outros deuses, mas sim, por todo o caminho que vos ordenou o Eterno vosso Deus, andareis. Para os órgãos reprodutores, a Torá diz, não adulterarás, mas sim, frutificai e multiplicai.
Na verdade, as mitzvot cobrem um amplo espectro, pois são extensivas e se aplicam a todas as atividades e são intensivas e se dirigem a todas as partes do ser humano. Esta amplitude sugere algo a respeito do propósito geral das mitzvot. Embora a maioria delas seja apenas de atos físicos evidentes, elas exercem seu efeito de modo sutil, lenta e cumulativamente, transformando nossos corações, nossas mentes e nossas próprias vidas. As mitzvot são concebidas para inspirar, enobrecer e elevar o homem, e para informar e imbuir sua vida com a divindade que está latente nele. Para conseguir este objetivo, as mitzvot devem atingir cada área e senda da vida, cada esfera da atividade humana, para santificá-las e penetrar no mais profundo da consciência humana. Quão apropriada e significativa é a palavra hebraica lezakot, tornar puro, meritório, pois também significa limpar. As mitzvot são de fato um limpador espiritual. Vivemos num mundo de tentação e brutalidade. Nossos sentidos estão constantemente sendo atacados pela banalidade e obscenidade. Nossos meios de comunicação em massa procuram, em grande medida, servir de instrumento ao menor denominador comum dos piores instintos e interesses. Quem sabe quanto desta contaminação é absorvida pela nossa natureza? Expostos a tanta sujeira, precisamos de uma limpeza frequente com um detergente forte de ação limpante profunda. Para parafrasear um pouco a linguagem sugestiva da propaganda, o Todo-Poderoso queria que Israel fosse limpo e puro, e assim ele nos deu uma Torá abrangente, repleta de mitzvot. O Talmud nos conta que nos dias de Esdra, os sábios oravam para que a maligna tendência de adorar ídolos, que ainda era forte naquela época, fosse retirada do mundo, e suas preces foram bem-sucedidas. Animados, eles imploraram ainda que o poder de todo Yetzer Hará, a inclinação do homem para o mal, terminasse para sempre. E o Talmud relata que a ânsia por sensualidade foi entregue em suas mãos para que fizessem com ela o que quisessem. Mas um profeta os advertiu: cuidado! Se destruírem isto, o mundo inteiro será destruído. Eles decidiram deixar o Yetzer Hará sem poder por 3 dias. Mas, naquele mesmo dia, eles aprenderam sua lição. Precisava-se de um ovo fresco para ajudar a curar uma pessoa doente, e em toda a terra de Israel não foi possível encontrar um só ovo fresco, pois, com a inclinação para a sensualidade destruída, toda paixão e ímpeto para coabitar e procriar acabou. A função reprodutora cessou e as galinhas pararam de produzir ovos. Como consequência, os sábios puseram o Yetzer Hará livre novamente. Sábios posteriores, nos dias do Talmud e do Midrash, reafirmaram essa ideia. As escrituras sagradas dizem: e viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. E os sábios comentam: muito bom se refere ao Yetzer Hará. Mas será então a inclinação para o mal algo muito bom? De fato, se não fosse pelo Yetzer Hará, ninguém construiria uma casa, casaria ou teria filhos, nem se dedicaria ao comércio. Nestas e em outras histórias e observações, os nossos sábios perceberam claramente, mais de 1.400 anos antes de Freud, que a mesma vertente de paixão, energia e estrutura nervosas indiferenciadas que constitui a fonte dos impulsos sexuais, junto com os arroubos primitivos de ira e agressão, também são a fonte de suas capacidades criativas e de construção. A inclinação para o sensual, ou libido, como Freud a denomina, não deve, portanto, ser destruída ou reprimida, mas sim canalizada, controlada e conduzida. É uma bênção para nós ter a Torá para controlar e acalmar o Yetzer Hará. O povo de Israel é afortunado
pois, quando está ocupado com a Torá e atos de benevolência, pode controlar sua paixão e não ficar à mercê dela. A Torá é o antídoto que pode combater eficazmente os efeitos tóxicos da inclinação exacerbada. Eu, o Todo-Poderoso, criei a inclinação para o mal e também a Torá para moderá-la, curá-la. Mas o Yetzer Hará é um agente muito volátil e altamente versátil. Pode aparecer com tantos disfarces diferentes e atacar e invadir o ego de tantas maneiras que o Todo-Poderoso aumentou a dose de Torá e Mitzvot para assegurar que seus efeitos perniciosos pudessem ser neutralizados. Mais ainda, as mitzvot evitam que fiquemos apáticos e entediados e indiferentes aos fatos básicos da existência humana, pois a própria vida ao nosso redor deve constituir uma fonte infindável de admiração e agradecimento. Considere a bênção que recitamos antes de comer pão. Ela contém exatamente 10 palavras. Antes que o primeiro homem pudesse ter pão, teve de realizar 10 tarefas diferentes: arar, semear, colher, fazer gavelas, ajoelhar, aventar, moer, peneirar, assar, amassar e assar. E na Torá existem 10 mitzvot que se aplicam a estas operações. Na medida em que o homem teve de fazer estas 10 coisas para produzir seu pão, cumpriu com gosto as 10 mitzvot relacionadas com seus afazeres para expressar seu agradecimento ao Criador, que o proveu com o que era necessário para isto. Atualmente, porém, tudo o que você precisa fazer é ir comprar o pão ou telefonar para que o entreguem em domicílio, não tendo de realizar 10 tarefas numa granja para produzir nosso pão. Podemos nos esquecer facilmente de que este pedaço de vida é um pequeno milagre pelo qual o Criador merece nosso agradecimento. E assim recitamos em primeiro lugar a bênção de 10 palavras, que simboliza os 10 passos que foram necessários para produzir o pão que desfrutaremos por sua obra e graça. Sabemos que a lei da Torá e a secular ou civil, a miúde, se ocupam das mesmas áreas e proíbem os mesmos crimes. A lei da Torá toda a vida rastreia o conceito de crime até suas raízes e através de todas as suas possíveis manifestações. Na lei secular se contempla o assassinato em primeiro grau, em segundo grau, o crime involuntário, etc. Mas só na Torá encontramos o ensinamento rabínico de que insultar e envergonhar um homem em público também é um crime. Quando você o faz ruborizar ou empalidecer por uma situação embaraçosa e mortificante, você derramou seu sangue, assassinou sua reputação. Isto também é um crime. Na lei secular, os casos de roubo são classificados como furto maior ou furto menor, de acordo com o valor dos objetos roubados. Na ética da Torá, a proibição "não furtarás" é estendida e chamada Genevat Da'at, literalmente roubar a mente de alguém, que significa criar uma falsa impressão. Por exemplo, se você perguntar a um comerciante o preço de algo que não tem intenção de comprar, também é, em certo sentido, culpado de roubo, pois criou no vendedor a falsa impressão de que queria comprar o objeto em questão. Como resultado, ele o tratou com certa deferência e estima e lhe deu uma informação a qual você não tinha direito. Você roubou algo intangível. Na lei secular, a taxa legal de juros sobre dinheiro emprestado é, por exemplo, de 6% ao ano. Se o tomador do empréstimo for uma corporação, pode ser maior. Segundo a lei judaica, mesmo a mais ínfima diferença no valor do juro é considerada usura e é proibido cobrá-la. E não serás para ele como credor, não porás juro sobre ele. Mas a Torá vai mais além. Suponhamos que você emprestou dinheiro a alguém que até agora nunca cumprimentava quando via. Depois do empréstimo, porém, ele o saúda regularmente com um cordial bom dia. Isto, dizem os nossos sábios, é o pó da usura.
Ainda que pareça insignificante e intangível, beira a usura, tem o sabor da mesma. Com sua observação penetrante da justiça absoluta, a Torá não perdoa sequer este pó de usura. Dotados de mentes pensantes, poderíamos talvez buscar as razões das mitzvot e em seguida ficarmos totalmente convencidos de que conhecemos seu motivo real e seu significado. Quanto a isto, devemos ser cautelosos. Embora possamos deduzir o propósito geral das mitzvot em seu conjunto, devemos tomar cuidado para não decidir sobre as razões e os significados de cada mitzvah individual e, depois disso, só observá-la por estas razões. As mitzvot devem ser cumpridas sem que se espere recompensa, ainda que esta exista, e tampouco porque acreditamos entender seu propósito, ainda que seguramente o entendamos, mas essencialmente pelo mero fato de serem mitzvot, preceitos e mandamentos do Todo-Poderoso. O judaísmo se mostra suspeitoso com respeito à capacidade do homem para racionalizar. Quando o Kaiser Guilherme invadiu a Bélgica, recordaram a ele os tratados que violava com sua ação. O Kaiser retrucou: "Nós tomaremos a Bélgica, que os filósofos encontrem as explicações necessárias." Cada ser humano tem um filósofo em sua mente, que tenta justificar e explicar qualquer ato perante si mesmo e diante do mundo. A razão pode se colocar a serviço da vontade e propiciar explicações plausíveis e interessantes, ainda que totalmente falsas, se não quisermos ou não pudermos encontrar a verdade. Um pensador atual disse certa vez: "A filosofia é simplesmente uma formulação de más razões para aquilo em que acreditamos por instinto." A determinação de manter e obedecer uma mitzvah não deve emanar da compreensão sofisticada e consentimento intelectual, mas de uma total subordinação do ser humano à autoridade do Todo-Poderoso. Movimentos judaicos recentes, desde Ascalá, Iluminismo, até as tentativas contemporâneas no campo da teologia judaica, testemunham de modo trágico quanto é impossível desenvolver um modo de vida judaico viável se ele for baseado apenas na razão. A mente humana, apenas com o intelecto, constrói estruturas insossas e vazias de palavras engenhosas. As mitzvot do Todo-Poderoso constroem uma fortaleza para o espírito humano. Não é de se admirar que, para o judeu, as mitzvot não continuam um fardo, e sim uma alegria. Agradecemos ao Todo-Poderoso por obrigações que preenchem a nossa vida e a contemplam com a graça do céu. Existe uma história contada a respeito de um rabino que viajou a São Petersburgo, nos idos do czarismo, para fazer uma petição ao governo para que anulasse um decreto antissemita que acabara de ser emitido. Quando ele fez sua solicitação ao primeiro-ministro, este retrucou um tanto aborrecido: "Você pede nosso favor e misericórdia, contudo, todas as manhãs você diz uma oração louvando o Eterno por não havê-lo tornado gentil. Você zomba de nós e nos ridiculariza, e agora quer nossa bondade?" O rabino insistiu que se tratava de um mal-entendido. Realmente fazemos esta declaração na oração matutina, mas não se trata de escárnios nem desprezo. Não é certo que o judeu também agradece ao Todo-Poderoso por não havê-lo feito mulher? Continuou o rabino. Certamente não estamos ridicularizando nossas esposas e filhas. É que as mulheres e os gentios são eximidos de certas mitzvot, certos deveres e tarefas que acreditamos terem sido impostos a nós pelo Todo-Poderoso. Nós, judeus, somos um tanto estranhos neste sentido. Agradecemos ao Todo-Poderoso porque, sendo do sexo masculino e judeus, temos a obrigação e a oportunidade de cumprir todas as suas tarefas e mandamentos, suas mitzvot. Pois bem, por que esta Mishnah, este ensinamento do Rabi Hananiah ben Akashia, é dito depois de recitarmos cada capítulo ou cada 2 de Avot nos sábados do verão?
A Halahá, lei judaica, estabelece que a oração Kadish Derabanan, o Kadish rabínico, é recitado após o estudo da Torá somente quando a lição inclui Agadá, ensinamentos homiléticos, em vez de ensinamentos legais. Para assegurar que este Kadish possa ser dito após cada período de estudo da Torá, costuma-se concluir com esta Mishnah, que é claramente uma Agadá. Por esta razão, o judaísmo tradicional tem adotado desde os tempos mais remotos o costume de usá-la como conclusão do Pirkei Avot também. Em essência, contudo, tanto a Mishnah que recitamos como o prefácio de cada capítulo de Avot, quanto esta que serve de conclusão, são fundamentais para nós, a fim de lograr a cabal compreensão do vasto propósito do papel básico da Torá e das mitzvot na vida do judeu. Quando começarmos o nosso estudo e quando o deixamos para voltar aos assuntos práticos, é importante que nos conscientizemos de quão significativas são as mitzvot no judaísmo. Grande é o estudo, nos dizem os nossos sábios, porque leva à ação, ou seja, à realização das mitzvot. Vamos continuar na próxima semana. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!